Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Igor Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 coisas. A primeira é sobre a vantagem desproporcional que quem já juntou capital aqui no Brasil tem sobre quem ainda não juntou capital, né? Você vai ver como é mais fácil a vida de quem já tem dinheiro juntado do que a vida de quem não tem dinheiro juntado. A segunda coisa que a gente vai falar é sobre o porquê que isso acontece no Brasil com mais intensidade. Tá bom? A terceira coisa que a gente vai falar é sobre como uma pequeniníssima mudança ali na rentabilidade do seu capital, se você já juntou dinheiro, faz uma diferença absurda no seu dia a dia e na quantidade de renda que você consegue gerar tendo um capital já acumulado aqui no Brasil. Bom, e para fazer isso, eu criei uma calculadora, que eu apelidei aqui de calculadora da liberdade, e a gente vai para minha tela agora para a gente ver essa calculadora e fazer umas contas para eu poder mostrar todos esses pontos para você e você ver como é impressionante isso. Bom, eu fiz esse exercício lá no meu Instagram, @IgorEducação, com os meus seguidores lá, e a gente fez até um desafiozinho usando essa calculadora, foi bem legal. Eu vou explicar para vocês como ela funciona, cada campo aqui, o que significa, e aí a gente vai fazer algumas simulações aqui para você ver do que eu tô falando. Então a primeira parte dela é o input, né? São essas células aqui. A gente tem o saldo inicial, que é o dinheiro que você já tem acumulado, o tempo de acumulação, ou seja, por quanto tempo você vai investir esse dinheiro em meses, os aportes, né? Ou seja, quanto você vai aportar cada mês. Aqui tem uma pergunta se você vai corrigir esses aportes pela inflação ou não, ou seja, se você vai investir o mesmo valor todo mês ou cada mês você vai investindo um pouquinho mais acompanhando a inflação, tá? A gente tem a inflação anual e a gente tem a rentabilidade que seus investimentos têm acima da inflação. Hoje a gente consegue ali na renda fixa um pouquinho mais de 5% ali nos títulos IPCA+, tá? Bom, e essas são as entradas que a gente dá aqui na calculadora e as saídas, né, o output dessa calculadora é o que está nesse lado direito aqui. Então ele vai dar o total aportado, o total em juros que você recebeu, depois ele vai te dar a posição nominal, ou seja, quanto você vai chegar lá no final ali, né, o seu saldo final, quanto que vai ser, e quanto você consegue retirar de renda passiva por causa desse saldo que você acumulou considerando essa rentabilidade aqui, tá? Mas, como a gente está projetando para o futuro, né, esse dinheiro não vai valer a mesma coisa do que ele vale hoje. Então, eu criei esse campo aqui que é a posição real, ou seja, corrigindo o seu saldo a valor presente, né, para ele representar a mesma coisa que o dinheiro representa hoje, e corrigindo essa renda passiva para valor presente também. Não adianta nada você ter uma renda passiva de R$5.000 daqui a 50 anos, porque isso não vai valer nada daqui a 50 anos. Então, eu estou corrigindo isso para valores de hoje, para você ter uma noção de quanto isso significa em valores de hoje. Beleza, então a planilhinha está explicada aqui, cada campo vocês já sabem como funciona, né? E o desafio que eu fiz lá no meu Instagram, no @IgorEducação, foi o seguinte: o que é melhor? Eu ter R$100.000 agora para poder investir ou eu ter R$1.200 durante 120 meses, ou seja, 10 anos, né? Quem sai melhor no final? Quem tem os 100 mil agora ou quem investe R$1.200 durante esses 10 anos. Se você fizer a soma aí nominal, né, os 1.200 vezes 120 dá R$144.000, se eu não me engano, tá? Então dá um valor bem maior do que os 100 mil que você tem hoje. Quem ganha, né? Quem começou com o dinheiro grande já no início ou quem foi acumulando ao longo do tempo persistentemente ali se esforçando. Vamos ver isso? Bom, então eu vou inserir esses dados na planilha aqui, né? O saldo inicial, vamos começar com quem juntou 100 mil primeiro. Então o cara tem R$100.000 ali juntado durante 10 anos, né? O que a planilha diz pra gente aqui? O total aportado foi 100 mil, que ele botou lá no início, recebeu em juros 191.710, ou seja, recebeu bastante dinheiro em juros. O saldo final 291.710, isso daria uma renda passiva de R$1.188, mas são R$1.188 de maneira sustentável, ou seja, você conseguiria levar esse saldo, né, tirar esse dinheiro da sua carteira e esse saldo ainda ia continuar sendo corrigido pela inflação. Então você está tirando só o excesso ali daquela correção, então você conseguiria levar isso durante muito, muito tempo, tirando esse dinheiro da carteira. Mas tem um porém, né? 10 anos na frente, 10 anos no futuro, esses 291 mil não vão valer o mesmo que 291 mil valem hoje. Então qual que é a posição real, né? Seu saldo seria o equivalente hoje ali a praticamente R$163.000 e isso daria uma renda passiva em valores de hoje de R$663, tá? Então com R$100.000, se você deixar investido 10 anos nessa taxa aqui, você vai ter esses resultados aqui, né? Essa rentabilidade e essa renda passiva que você conseguiria retirar desses investimentos. Bom, beleza, a gente viu então como seria esses com 100 mil já no início, né? Vamos ver como que seria então se a gente juntasse ali, vamos botar R$1.000, né? Lá no meu desafio eu fiz 1.200, vamos botar R$1.000 aqui, todos
os meses, tá? Você está juntando R$1.000 todo mês durante 120 meses, você aportou R$120 mil, tá? Recebeu em juros, olha aqui, 93.926. O saldo já ficou bem menor, 213, e a renda passiva 871. Em termos reais, você teria R$119 mil e uma renda passiva de R$486,68. Ou seja, bem menor, né? O saldo aqui para quem começou com R$100 mil seria 163 mil, aqui você está tendo 119 mil, ou seja, uma diferença bem grande em valor presente. Ou seja, quem tem os R$100 mil primeiro ganhou nesse caso, tá? Vamos ver então. Se a gente tivesse os 1.200 que foi o desafio lá do Instagram, vai ficar bem mais apertado, né? Seria para 143 mil reais. Mesmo assim, quem juntou 1.200 todos os meses perdeu para quem já tinha 100 mil reais num horizonte de tempo de 10 anos. Quando eu fiz essa planilha, isso me deixou assustado, porque se for pensar, o esforço para juntar 1.200 reais todo mês, para a maioria, né, das pessoas no Brasil, é um esforço muito considerável, né? Tem gente que não ganha isso aqui no mês, né? Mas quem tem lá só 100 mil juntado, que não é uma quantia assim grande, absurda, nem nada assim, já sem fazer nenhum esforço, teria um resultado melhor do que quem fez esse esforço todo por 10 anos. E eu quis descobrir qual que era o esforço equivalente, né, em 10 anos, qual seria o equivalente, assim, de ter 100 mil reais hoje. E eu descobri esse valor aqui, vou botar na planilha para vocês verem, é aproximadamente 1.350. Você chegaria ali a 161 mil reais, que é quase os 163 lá de quem tinha 100 mil reais. Ou seja, se você tem 100 mil reais já acumulado, seria o equivalente a você juntar todos os meses por 10 anos R$1.350 investido nessas taxas aqui, 6% de inflação e a carteira rendendo inflação mais 5, tá? Isso me espantou bastante quando eu vi, porque isso quer dizer que quem tem um capital ali acumulado faz muito menos esforço do que quem ainda não tem, né? Imagina juntar R$1.350 todo mês durante 10 anos, muita gente encara isso aqui como um ato de disciplina, né? Uma coisa impressionante, aquele negócio, com pouco dinheiro, juntando todo mês, você vai ter um montante grandão lá na frente e tudo mais. Realmente, né? Melhor do que não juntar. Mas olha só, quem já tem o dinheiro agora está muito na sua frente, mesmo sem fazer nada, só deixando o dinheiro parado lá num título público praticamente sem risco. Isso aqui é proporcional também, tá? Ou seja, se você ao invés de 100 tem 200, seria o equivalente a você juntar R$2.700 todos os meses durante 10 anos. Se você tem 300, seria o equivalente a juntar ali praticamente R$4.000 por mês todos os meses durante 10 anos. Imagina, juntar R$4.000 por mês, todo mês, durante 10 anos. Se você tem R$300 mil na conta, vocês vão chegar no mesmo resultado, entendeu? É o mesmo resultado no final de quem fez todo esse esforço e de quem só tinha o dinheiro lá e não fez nada. Antes da gente passar para as próximas duas coisas que eu queria mostrar nesse vídeo, eu queria que você deixasse aqui embaixo o que você acha disso, né? Essa diferença tão grande entre quem já tem capital e quem ainda não tem, né? Você acha que é assim mesmo, paciência é a vida? Você acha que quem juntou realmente merece, né, ter essa facilidade porque fez o esforço e juntou o dinheiro? Ou você acha que isso é injusto de alguma forma e tudo mais? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e a sua reflexão sobre esse assunto. E por favor, hein, se for debater aqui nos comentários com respeito aí, sem ofender ninguém, sem agredir ninguém. Bom, vamos lá. A segunda coisa que eu falei que ia mostrar para vocês aqui é um pouco de por que isso acontece, né? Se a gente for olhar do ponto de vista simplesmente de financista, né? O que a gente vai concluir é que, poxa, quem juntou primeiro teve mais tempo com esse capital sendo corrigido pela inflação e rendendo, né? Então ele começou a render muito mais cedo e esse rendimento foi sendo reinvestido e tudo mais, e você acabou tendo um resultado muito bom porque você, desde o início, já recebia muito ali com os rendimentos da sua carteira, né? Enquanto quem foi aportando, no início não tinha nada, então recebia 0 de juros basicamente, e cada mês foi recebendo um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Então demora mais tempo até esse sistema de aportes fazer efeito. E de fato, se você aumentar de 120 meses aqui para 240, por exemplo, quem foi aportando todo mês ganhou, porque fez muito mais aportes do que quem só tinha 100 mil reais lá no início, né? Mas eu queria trazer uma segunda reflexão aqui. Vamos para minha tela de novo para eu mostrar para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que quem tem os 100 mil reais aqui juntado, né, acumulado, vai ter esses 163 mil independente da inflação, tá? Porque ele não fez novos aportes ali, então se a inflação for 6, ele vai ter a mesma coisa, se for 10, ele vai ter a mesma coisa, se for 0, ele vai ter a mesma coisa em termos de valor presente aqui, tá bom? 6 é mais ou menos uma média aí dos tempos mais modernos de Brasil, tá? É um valor considerável aqui, justo, que eu acho que a gente vai ter num prazo aí razoável, tá? De 10 anos, por exemplo. Tá bom? Então, o 100 mil não muda nada esse valor presente aqui para a inflação, né? Agora, para quem junta, a inflação tem um grande impacto.
olha só, vamos pegar esses 1.200 então. A pessoa juntou 1.200 durante 10 anos, tá? Com a inflação de 6%, ela chegou em 143 mil reais. Com a inflação ali de 2%, por exemplo, que é a meta da inflação dos Estados Unidos, ela já chegou a 169, ou seja, ultrapassou quem tinha os 100 mil reais, tá? E foi uma diferença muito grande, olha só, a inflação brasileira, o cara tem 143, inflação americana, 169, tá? Então a diferença ali bem razoável. E lógico, a gente está falando de metas, de médias, de prazos um pouco maiores, né? Não necessariamente a inflação americana está em 2 agora e a brasileira está em 6 agora, mas em períodos mais longos, isso é mais ou menos por aí, tá? Mais ou menos esses números. Mas qual que é o meu ponto aqui, né? Quanto menor for essa inflação aqui, mais fácil é para quem junta dinheiro rotineiramente bater quem já tinha dinheiro acumulado e não fez nenhum esforço, tá bom? Ou seja, por isso que dizem também que a inflação é um imposto muito cruel para quem é pobre, né? Para quem não tem capital. Tá? Isso é verdade de fato, porque para quem junta o dinheiro aos pouquinhos, né, ao longo do tempo, a inflação tem um efeito muito devastador nesse dinheiro ao longo do tempo, tá? Porque quando você pega esse fluxo de caixa e vai trazer a valor presente aqui, a inflação diminui muito o poder de compra desse dinheiro, né? Como você não juntou de uma vez, você foi juntando, a inflação tem um impacto muito grande aqui. Então, na minha opinião, um dos grandes motivos que isso acontece também, né, além de toda a lógica de ter o dinheiro agora ou ter o fluxo de caixa, né, a diferença dos rendimentos que o dinheiro que você tem agora já vai rendendo desde agora e tudo mais, essa parte da inflação faz bastante diferença. Especialmente no Brasil, em que a gente tem instrumentos muito seguros de renda fixa, em que quem tem capital pode proteger esse dinheiro da inflação, tá? Então essa diferença é bem gritante mesmo, tá bom? Quem não tem capital tem muito mais dificuldade de se proteger contra a inflação. Então aqui no Brasil, que é um país em que a gente ainda está lutando com esse problema, né? A gente precisa vigiar essa inflação muito de perto, até para ela não voltar a níveis muito alarmantes como já foi no passado. Então, inflação é uma coisa muito importante pra gente. A gente tem que cuidar isso de perto e não pode fazer nada ali que descontrole esse dragão aí e faça com que o pobre tenha ainda menos chance de conseguir acumular capital ao longo da vida de maneira relevante, tá? Bom, vamos para a terceira parte desse vídeo aqui, né? Vou botar a inflação de 6 aqui de novo, esse 0 aqui de novo. E o que eu queria mostrar agora na terceira parte desse vídeo, que é mais uma das conclusões que eu tirei aqui utilizando essa calculadora que eu construí, é que se você já tem um capital ali minimamente relevante, começa a fazer muito sentido você prestar atenção na rentabilidade desse capital. Então vamos botar aqui que você juntou 500 mil reais aí na sua vida, tá? E você tem esse horizonte aqui de 10 anos, beleza? Bom, nesse horizonte de 10 anos, com essa rentabilidade aqui, né, 5% acima da inflação, você chegaria lá com um saldo equivalente aqui a 814 mil, mais ou menos, uma renda passiva aqui de 3.300 reais de maneira sustentável, né? Atualizando o seu saldo, guardando o dinheiro da inflação, corrigindo esse dinheiro, para você conseguir levar essa renda passiva ao longo dos anos com tranquilidade, tá bom? Ou seja, é uma renda de 3.300 ali que você conseguiria tirar da sua carteira, tá? Já é um bom complemento ali para sua aposentadoria, né? Ou então se você já está numa fase da vida ali um pouco mais avançada, né? E você ainda trabalha com alguma coisa, ainda tem uma outra renda, mas essa já complementa legal e tudo mais. Então é uma ideia interessante ter isso aqui, né? Agora, se você muda isso aqui de 5 para 6, olha o que acontece com esses 3.300, tá? Primeiro o seu saldo aqui vai para quase 900. Depois a renda passiva passa para 4.358, tá? Ou seja, mudando 1% anualmente na rentabilidade da sua carteira, você aumentou aqui praticamente 1/3 da renda passiva que você tinha inicialmente, tá? Então, 1% anual de impacto nessa rentabilidade faz muito sentido, faz muita diferença no seu dia a dia. Se você muda aqui para 7, a gente vai aqui para já 5.561 e um saldo de praticamente 1 milhão em valor presente, tá bom? Então, se você já acumulou um capital aqui, faz muita diferença você prestar atenção nessa rentabilidade que você tem aqui. Porque cada 1% anual, a diferença é muito grande no seu dia a dia, né? De 3.300 por mês para 5.500 no mês, é uma diferença bem grande, né? Bem gritante, né? E também no saldo, né? Se você pega aqui, tem praticamente 1 milhão aqui, se fosse 5% seria 800 mil. Então faz uma grande diferença no saldo e na renda que você tira todos os meses ali daquela sua carteira. Então se você já juntou um capital interessante, está ali nas casas ali das centenas de milhar, começa a pensar nisso. Vamos para as lições que a gente tirou desse vídeo aqui então, né? Foca aqui em mim, vamos sair da minha tela um pouquinho da planilha. Quais foram as lições que a gente tirou? Primeira lição: quem junta capital primeiro tem muito menos esforço ao longo da vida para conseguir acumular capital e ter renda passiva no futuro, tá? Então, se você ainda não juntou,
junte o mais rápido que você conseguir, o mais intensamente que você conseguir. Quanto mais cedo você conseguir acumular dinheiro, melhor é para você, mais fácil vai ser a tua vida nos próximos anos, porque quem acumula primeiro tem vantagem num país como o Brasil, em que a gente tem inflação e tem instrumentos para bater a inflação. Quem junta primeiro tem muita vantagem nessa corrida. Então, quanto mais cedo você juntar, menos esforço você vai fazer ao longo da vida. Segunda coisa, a inflação é uma coisa muito cruel, especialmente para quem não tem capital ainda. Quem tem capital dá o seu jeito de proteger lá contra a inflação, mas quem não tem sofre muito porque tem que juntar o dinheiro aos poucos, né? E a inflação vai comendo o valor desse dinheiro. Então a gente precisa cuidar muito dessa inflação que a gente tem no Brasil e também precisa se proteger dessa inflação. Então utilizar os instrumentos que a gente tem para se proteger disso. Terceira coisa, se você já juntou dinheiro, você precisa ser muito conservador com seu dinheiro, porque perder dinheiro nessa fase é muito cruel, é muito difícil. Isso impacta diretamente na veia ali a quantidade de renda que você pode ter através da sua carteira. Então, perder dinheiro é um péssimo negócio para quem já juntou bastante dinheiro. Seja conservador e não perca esse dinheiro, invista em coisas seguras. E também que uma pequena diferença ali na rentabilidade que você tem na sua carteira faz muita diferença no seu dia a dia, na quantidade de renda que você consegue extrair da sua carteira. Então, se você já tem uma quantidade de capital razoável, vale muito a pena você focar nessas duas coisas. Como eu deixo a minha carteira mais segura e como eu tiro um pouquinho a mais de renda todo ano dessa carteira. E eu quero te fazer agora 2 convites. O primeiro convite é o seguinte, esse vídeo aqui não é um vídeo exatamente comum aqui na temática do meu canal. Eu falo bastante sobre operações de renda com opções, né, que são operações que você usa para extrair mais renda da sua carteira. Eu vou te convidar primeiro, se você não me conhece, a ver outros vídeos aqui do meu canal em que eu falo sobre esse assunto. É muito interessante e pode ser um caminho aí para você extrair um pouco mais de renda da sua carteira e, eventualmente, até deixar a sua carteira mais segura, tá bom? Dependendo de como você utiliza esse instrumento, tá? Se você já me conhece aqui, gostou desse vídeo, né, e tem interesse em aprender mais sobre renda com opções, eu vou te convidar a clicar no primeiro link aqui da descrição, em que eu vou te mostrar um vídeo que fala sobre o meu curso de opções. Barato, didático, objetivo, não é aqueles cursos de 2, 3, 4 mil reais, é um curso bem mais baratinho, bem mais objetivo, bem mais didático, é muito bom. Os alunos que estão lá têm tido muito resultado e me mandam muitos depoimentos lá que gostaram do curso e tudo mais. Se eu fosse você, eu clicaria no primeiro link para conferir. Tá? Se você já está nessa fase aqui da planilha de 500 mil para cima, né, já juntou um capital interessante, eu vou te convidar para clicar no segundo link da descrição, que você vai lá para o meu WhatsApp, tá? E aí a gente vai conversar sobre os outros 2 produtos que eu tenho aqui na Eagle, que é a consultoria e a mentoria, ok? Esses são produtos mais individualizados, então eu vou olhar o seu caso, a sua carteira, né? Como você pode ter uma carteira mais conservadora e que tenha uma renda mais interessante, né? Clica aqui no link da descrição que a gente conversa sobre isso e vê se faz sentido algum desses outros 2 produtos para você. E se você me acompanhou aqui e quer continuar seguindo esse conteúdo, eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui, em que eu falo sobre esse bull market que aconteceu agora, nesses últimos tempos, né? Que a bolsa deu essa esticada bem forte. Qual que é a armadilha que esse bull market está escondendo da gente, tá? Clica nesse quadradinho aqui, você vai parar nesse vídeo. É um prazer gravar isso aqui para você. Eu te vejo no próximo vídeo ou dentro de algum dos meus produtos aqui. Grande abraço.